O pai chamou a filha de esquisita na frente de um estranho e a vendeu por R$ 50.000 para pagar dívida de jogo. Ela descobriu tudo, mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Isabela Monteiro estava no espelho do banheiro, tentando fechar o espartilho, quando ouviu as gargalhadas vindas do escritório do pai. Não eram gargalhadas de alegria, eram gargalhadas de deboche, do tipo que ela conhecia bem demais. As mesmas que ouvia desde criança, sempre que alguém falava sobre seu peso na presença do Conde Monteiro. Imagina só, Carlos. Ela ouviu a voz do pai através da porta entreaberta. Aquela gorda da minha filha finalmente vai servir para alguma coisa. O sangue de Isabela gelou. Gorda. Ele tinha chamado ela de gorda na frente de um estranho. Isabela largou o espartilho e se aproximou da porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Você tem certeza que ele vai aceitar uma mulher daquele tamanho? A voz do outro homem estava carregada de dúvida. Eu vi ela ontem no jardim. Ela é realmente muito robusta. Robusta é pouco. O pai riu com crueldade. Mas o Miguel Santos está desesperado por uma esposa e eu estou desesperado para pagar minhas dívidas. É uma troca justa. Ele fica com aquela mulher, eu fico livre dos problemas. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai estava literalmente vendendo ela, como se ela fosse um animal gordo e indesejado que finalmente tinha encontrado alguém idiota o suficiente para comprar. E ela sabe, perguntou o homem. Saber o quê? Que está sendo vendida para pagar minhas dívidas de jogo? O pai riu novamente. Claro que não. Vou dizer que é um casamento arranjado. A idiota ainda vai achar que é um favor que estou fazendo para ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela, mas ela não fez barulho. Havia aprendido desde criança a chorar em silêncio para o pai não gritar com ela por ser dramática demais. Quanto você deve mesmo, Conde? R$ 50.000. Uma fortuna. Se eu não pagar até o final do mês, vão tomar a casa, as terras, tudo. Minha filha inadequada é literalmente minha salvação. Isabela encostou a testa na parede fria e fechou os olhos. 50.000. Era por isso que sua vida estava sendo destruída. Por causa dos jogos do pai, ela estava sendo vendida como gado. E esse tal Miguel Santos tem todo esse dinheiro? Tem e sobra. O homem é rico, mas é um caipira. Vive isolado naquela fazenda desde que a esposa morreu. Quando ofereci minha filha em troca do dinheiro, ele aceitou na hora. Acho que qualquer mulher serve para ele a essa altura. Qualquer mulher serve. As palavras martelaram na cabeça de Isabela como pregos sendo cravados. Ela não era nem mesmo uma escolha. Era uma opção de desespero para um homem que aceitaria qualquer coisa. Isabela voltou para o quarto e se sentou na cama, tremendo. 23 anos de vida e ela nunca tinha se sentido tão humilhada, tão reduzida a nada. O próprio pai a chamava de gorda, falava dela como se fosse um problema a ser resolvido. 2 horas depois, a governanta bateu na porta. Senhorita Isabela, seu pai quer falar com a senhora no escritório. Isabela desceu as escadas com as pernas trêmulas. Sabia exatamente o que ia ouvir, mas agora tinha que fingir surpresa, tinha que representar o papel da filha obediente que aceitava o casamento arranjado com gratidão. O pai estava sentado atrás da mesa de mogno, mexendo em uns papéis. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Isabela, sente-se. Tenho uma notícia maravilhosa para você. Maravilhosa. Isabela quase riu da ironia, mas se controlou. Sim, pai. Consegui arranjar um casamento para você. Ele finalmente levantou os olhos e Isabela viu algo que a gelou. Alívio puro. O alívio de quem finalmente ia se livrar de um fardo. Um fazendeiro muito próspero, Miguel Santos. Viúvo procurando uma esposa. Aceitou você mesmo sabendo de suas limitações físicas. Limitações físicas. Isabela cravou as unhas na palma das mãos para não gritar. Pai, eu nem conheço esse homem. Não precisa conhecer. Ele é rico, tem uma fazenda grande e, mais importante, está disposto a aceitar você como é. O pai se levantou e começou a andar pela sala. Isabela, você tem 23 anos. Nenhum homem da nossa classe social quis você. Nenhum. Este é um milagre. Mas, pai, e se a gente não se der bem? E se ele for cruel comigo? O conde parou de andar e olhou para ela com impaciência. Isabela,
Você realmente acha que está em posição de fazer exigências? Olhe para você. Olhe para o seu tamanho. Quantos homens você acha que vão querer uma mulher como você? Cada palavra era como uma bofetada. Isabela baixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar no peito como ferro em brasa. Eu fiz um favor para você, menina. Encontrei um homem que está disposto a fechar os olhos para seus defeitos físicos e te dar uma chance de ser esposa e mãe. A maioria das mulheres do seu tamanho morrem solteiras. Quando seria o casamento? Isabela perguntou numa voz tão baixa que quase sumiu. Você parte amanhã de manhã. O casamento será na fazenda dele. Uma cerimônia simples. Já está tudo acertado. Isabela levantou a cabeça abruptamente. Amanhã? Mas pai, isso é muito rápido. Rápido? O pai riu com desdém. Isabela, você deveria estar me agradecendo de joelhos. Este homem está pagando uma fortuna para ter você como esposa. Uma fortuna que vai salvar nossa família da ruína. Ali estava. A verdade finalmente saindo, mesmo que disfarçada. Ele estava vendendo ela, e nem teve o cuidado de esconder completamente. Quanto ele está pagando? A pergunta saiu antes que Isabela pudesse se controlar. O pai parou de rir na hora. Como é que é? Perguntei quanto ele está pagando por mim. Isabela se levantou, sentindo uma coragem desesperada surgindo do fundo da alma. Porque é isso que está acontecendo, não é? O senhor está me vendendo. O silêncio na sala ficou tenso como uma corda prestes a se romper. O conde encarou a filha com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Você ouviu nossa conversa. Não era uma pergunta, era uma acusação. Ouvi o senhor me chamar de gorda. Ouvi o senhor dizer que estava me vendendo para pagar suas dívidas de jogo. Ouvi tudo. O pai se aproximou dela devagar, os olhos brilhando de fúria. E o que você pretende fazer com essa informação, Isabela? Nada. A resposta saiu cansada, derrotada. Não posso fazer nada. Se eu não for, nossa família vai para a rua e vai ser culpa minha, como sempre. Isso mesmo. O conde voltou para trás da mesa. Você vai para aquela fazenda amanhã. Vai se casar com aquele homem e vai ser grata por ele aceitar uma mulher como você. Entendeu? Uma mulher como você. Isabela assentiu, engolindo as lágrimas. Tinha entendido mais do que o pai imaginava. Tinha entendido que nunca ia ser amada pela própria família. Tinha entendido que seu valor como pessoa era medido apenas pelo quanto alguém estava disposto a pagar por ela. Pode ir e prepare suas coisas. Você leva apenas o essencial. Isabela saiu do escritório como uma condenada caminhando para a forca. No corredor, esbarrou com Maria, a governanta que cuidava dela desde criança. A mulher mais velha olhou o rosto inchado de tanto chorar e segurou o braço de Isabela. Menina, o que foi? Maria, você sabia que ele estava me vendendo? Isabela perguntou em desespero. A governanta baixou os olhos e Isabela teve sua resposta. Todo mundo sabia. Todo mundo na casa sabia que ela estava sendo vendida como gado, e ninguém tinha feito nada para impedir. Sinto muito, minha menina. Sinto muito mesmo. Isabela subiu para o quarto e trancou a porta. Deitou na cama e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela infância de humilhações, pela adolescência de rejeições, pelos 23 anos sendo tratada como um fardo, como uma vergonha da família. Quando não tinha mais lágrimas para chorar, Isabela se levantou e começou a arrumar suas coisas. 2 mudas de roupa simples, os livros que a mãe tinha deixado, as joias que talvez um dia pudesse vender se precisasse fugir. A noite foi eterna. Isabela ficou acordada pensando no homem que tinha comprado ela. Miguel Santos. Será que ele sabia que estava comprando uma esposa? Será que sabia que ela tinha sido vendida contra a vontade? Ou ele achava que era um casamento normal? Às 5 da manhã, Isabela ouviu o barulho da carruagem chegando. Seu coração disparou. Era real. Estava realmente acontecendo. Em algumas horas, ela estaria na casa de um estranho que tinha pago para ter ela como esposa. Isabela desceu as escadas carregando sua pequena valise. O pai estava na porta, mas nem se despediu. Apenas acenou com a cabeça para o homem da carruagem e voltou para dentro de casa. Nem um abraço, nem um cuide-se, nem um sinto muito. Nada. Isabela subiu na carruagem e se virou para olhar a casa uma última vez. Na janela do primeiro andar, viu o pai observando ela partir. Quando seus olhos se encontraram, ele fechou a cortina.
A carruagem começou a andar e Isabela sentiu que sua vida anterior tinha morrido naquele momento. A partir de agora, ela era propriedade de Miguel Santos, um homem que nem sabia como era seu rosto, mas que tinha achado que 50 mil era um preço justo por uma esposa indesejada. O que ela não sabia era que Miguel Santos guardava segredos que iam virar toda aquela história de cabeça para baixo, e que às vezes as piores humilhações da vida são apenas o começo de algo completamente inesperado. A carruagem parou em frente a uma casa grande, mas simples, muito diferente da mansão onde Isabela tinha crescido. Ela olhou pela janela e viu um homem alto esperando na varanda. Miguel Santos. O homem que tinha pago 50 mil por ela, como se estivesse comprando gado. Isabela esperou que ele fosse como todos os outros homens que conhecia, arrogante, cruel, alguém que a olharia com nojo mal disfarçado. Mas quando Miguel desceu os degraus e abriu a porta da carruagem, a primeira coisa que ela viu foram seus olhos. Olhos castanhos, cansados, mas não cruéis. Senhora Isabela. A voz dele era grave, mas suave. Ele estendeu a mão para ajudá-la a descer e Isabela hesitou. Estava esperando grosseria, mas aquilo parecia educado demais. Isabela pegou a mão dele e desceu da carruagem, preparada para ver a decepção no rosto dele quando visse seu tamanho de perto. Afinal, o pai tinha deixado bem claro que ela era uma inútil. Mas Miguel apenas assentiu respeitosamente. Deve estar cansada da viagem, vamos entrar. Ele pegou a valise pequena dela e começou a caminhar em direção à casa. Isabela o seguiu confusa. Cadê a crueldade? Cadê o desprezo? Cadê o arrependimento de ter pago por uma mulher como ela? A casa por dentro era aconchegante. Móveis de madeira bem cuidados, cortinas limpas, cheiro de café e pão fresco. Não tinha o luxo da mansão do pai, mas tinha algo que a casa dela nunca teve: calor humano. Seu quarto fica aqui. Miguel abriu a porta de um quarto simples, mas limpo. Pode descansar o quanto precisar. Quando estiver pronta, a gente conversa. Isabela entrou no quarto e colocou a valise sobre a cama. Era uma cama de casal, não de solteiro como esperava. Lençóis brancos cheirando a lavanda, uma janela que dava vista para um jardim bem cuidado. Era acolhedor. Miguel? Ela se virou antes que ele saísse. Sim. Isabela respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Se ia viver naquele inferno, pelo menos queria entender as regras. Por que você me comprou? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Miguel parou completamente, a mão ainda na maçaneta da porta. Por um longo momento ele não disse nada. Comprei? Ele se virou devagar para encará-la. Quem disse que eu comprei você? Meu pai. Ele disse que você pagou 50 mil para ter uma esposa. Me vendeu como se eu fosse gado. As palavras saíram carregadas de toda a humilhação que Isabela sentia. Miguel fechou a porta e se aproximou dela. Isabela instintivamente deu um passo para trás, mas ele parou a uma distância respeitosa. Isabela, seu pai mentiu para você, sobre muita coisa. Como assim mentiu? O coração dela disparou. Ele disse que você aceitou me comprar mesmo eu sendo como sou. Como você é o quê? A voz de Miguel tinha um tom estranho, como se ele estivesse genuinamente confuso. Feia. Uma gorda, como ele me chama. As palavras saíram doendo como sempre doíam. Miguel ficou parado por um momento, e Isabela viu algo passar pelos olhos dele. Não era pena. Era raiva. Raiva pura. Seu pai te chamava de gorda? Isabela assentiu, incapaz de falar. Ver a raiva no rosto de Miguel por causa do que o pai fazia com ela era mais do que conseguia processar. Isabela, eu conhecia a verdade sobre a situação da sua família antes de aceitar este acordo. Sabia das dívidas de jogo do seu pai, sabia que ele estava desesperado e sabia que você estava sendo forçada a isso. Então por que aceitou? Miguel se sentou na única cadeira do quarto, como se precisasse se equilibrar para o que ia dizer. Porque reconheci alguém que estava sendo tratada como eu fui tratado depois que perdi minha família. Você perdeu sua família? Minha esposa Ana e meu filho Pedro morreram há 2 anos, acidente de carruagem. A voz dele ficou baixa, carregada de dor. Depois disso, todo mundo na cidade começou a me tratar como se eu fosse contagioso, como se fosse perigoso estar perto de mim, como se eu fosse menos que humano. Isabela sentiu uma pontada no peito.
Ela conhecia aquela sensação de ser tratada como menos que humana. Conhecia bem demais. Quando seu pai veio me procurar, falando sobre casar você comigo, eu percebi que você estava numa situação parecida. Rejeitada, humilhada, tratada como se não tivesse valor. Miguel olhou diretamente nos olhos dela. Pensei que talvez pudéssemos ajudar um ao outro. Ajudar como? Sendo respeitosos, sendo gentis, sendo humanos. Isabela sentou na cama, as pernas fracas. Aquilo não fazia sentido. Homens não eram gentis com mulheres como ela. Homens não a respeitavam. Homens olhavam para ela com nojo ou indiferença. Você não está arrependido de ter aceitado uma mulher como eu? Miguel se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Isabela, posso fazer uma pergunta? Pode. Quem disse que você é menos que qualquer outra mulher? A pergunta pegou Isabela completamente desprevenida. Todo mundo. Meu pai, meu irmão, os pretendentes que meus pais tentaram arranjar para mim. Todo mundo sempre deixou bem claro que eu sou-se inadequada. Inadequada para quê? Para ser esposa, para ser mãe, para ser amada. Miguel se virou da janela para olhar para ela e Isabela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto nos olhos de nenhum homem. Compaixão genuína. Isabela, você quer jantar comigo? Posso cozinhar. Ou, se preferir, pode cozinhar você. A mudança de assunto a confundiu. Eu posso cozinhar. Ótimo. A cozinha é sua. Uma hora depois, Isabela estava na cozinha preparando um ensopado simples com os ingredientes que encontrou. Miguel sentou na mesa da cozinha e ficou observando ela cozinhar, sem fazer comentários, sem reclamar, sem demonstrar impaciência. Quando ela serviu o prato para ele, Isabela esperou. Esperou pela crítica, pela reclamação, pelo comentário sobre como mulheres gordas sempre cozinhavam demais porque comiam demais. Miguel provou o ensopado e fechou os olhos. Fazia 2 anos que eu não comia uma refeição de verdade. Como assim? Desde que Ana morreu, eu só como o que é necessário para sobreviver. Pão, queijo, coisas simples. Ele olhou para ela com um sorriso triste. Este ensopado tem sabor de casa. Tem sabor de cuidado. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando foi a última vez que alguém tinha elogiado sua comida? Quando foi a última vez que alguém tinha falado que ela cuidava de alguma coisa? Eles comeram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendiam dor sem precisar explicar. Depois do jantar, Miguel mostrou a casa para ela. Era simples, mas bem cuidada. Na sala, Isabela viu algo que a fez parar. Um retrato de uma mulher loira, magra, delicada, o oposto completo dela. Essa era Ana. Miguel parou ao lado dela, olhando para o retrato. Era. Isabela olhou para a mulher do retrato e depois olhou para si mesma, refletida no vidro da moldura. A diferença era gritante. Ana era tudo que Isabela não era. Pequena, delicada, loira, bonita. Eu entendo agora, Isabela disse baixinho. Entende o quê? Por que você aceitou se casar comigo? Você sabia que eu nunca ia tentar substituir ela. Sabia que eu sou tão diferente que nunca seria uma ameaça para a memória dela. Miguel ficou quieto por um longo momento. Isabela, está tudo bem. Ela se afastou do retrato. Eu entendo. É melhor assim. Pelo menos você é honesto. Naquela noite, Isabela deitou na cama do quarto que Miguel tinha dado para ela e ficou olhando para o teto. Do quarto ao lado, ela podia ouvir Miguel se mexendo, claramente sem conseguir dormir também. Ela tinha esperado crueldade e encontrado gentileza. Tinha esperado desprezo e encontrado respeito. Mas também tinha descoberto que mesmo a gentileza podia doer quando vinha acompanhada da certeza de que você nunca seria a primeira escolha de ninguém. Miguel Santos não tinha comprado ela. Tinha aceitado ela. Mas Isabela estava começando a entender que talvez isso fosse ainda mais complicado que uma simples transação comercial. Porque agora ela tinha que descobrir como viver com um homem que a tratava bem, mas que ainda amava uma mulher morta, que era tudo que Isabela nunca seria. Isabela acordou no meio da noite com o som de soluços vindos do quarto ao lado. Eram soluços masculinos, profundos, o tipo de choro que vem do fundo da alma quando alguém acha que ninguém está ouvindo. Miguel estava chorando. Ela ficou deitada escutando por quase 1 hora, o coração apertado. Que tipo de dor fazia um homem forte chorar assim?
Quando finalmente o silêncio voltou, Isabela não conseguiu mais dormir. De manhã, Miguel tinha saído cedo para o campo sem dizer nada. Isabela ficou sozinha na casa, perdida, sem saber qual era seu papel ali. Não era esposa de verdade, não era empregada, não era nada definido. Era só alguém que estava ali. Foi quando decidiu arrumar a casa que tudo mudou. Isabela estava organizando a mesa da sala quando viu uma gaveta entreaberta. Dentro havia papéis e, sem pensar muito, ela abriu completamente. O que viu a fez parar de respirar. Eram cartas. Dezenas de cartas escritas à mão, todas começando com Minha querida Ana. Isabela pegou uma com as mãos tremendo e leu. Minha querida Ana, hoje faz 6 meses que você partiu e eu ainda acordo esperando ver você ao meu lado. Ainda ponho café para 2 pessoas. Ainda converso com você antes de dormir. Os vizinhos acham que estou ficando louco e talvez estejam certos. Como é que eu continuo vivendo sem a mulher que era minha alma? Isabela sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. Ela prosseguiu lendo, incapaz de parar. Ana, meu amor, trouxe uma mulher para casa hoje. Sei que você entenderia. Não é amor, nunca poderia ser. É só companhia. Alguém para quebrar este silêncio que está me matando. Ela não é como você, minha princesa. Ninguém jamais será. Mas talvez, só talvez, eu consiga fingir por um tempo que não estou completamente sozinho. As lágrimas começaram a cair no papel, borrando a tinta. Isabela leu carta após carta, cada uma mais devastadora que a anterior. Miguel descrevia Ana como minha estrela, minha razão de viver, a mulher mais perfeita que Deus criou. E sobre Isabela, ele escrevia: ela é gentil, mas não é você. Ela cozinha bem, mas não é você. Ela tenta, mas nunca, jamais será você. Isabela estava tão absorvida na leitura que não ouviu os passos na varanda. Quando Miguel apareceu na porta da sala e viu ela com as cartas nas mãos, o rosto dele se transformou numa máscara de fúria. O que você está fazendo? A voz dele saiu como um rugido e Isabela saltou da cadeira, derrubando as cartas no chão. Nunca tinha visto Miguel bravo e agora entendia por quê. Ele era aterrorizante quando irritado. Eu estava só arrumando e... Você estava lendo minhas cartas particulares. Miguel gritou mais alto que qualquer homem já tinha gritado com ela. Como você ousa? Como você tem coragem? Isabela começou a chorar, mas não de medo, de raiva pura. Você quer saber como eu tenho coragem? Porque depois de uma vida inteira sendo humilhada, eu pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me via como gente. Eu nunca disse que você era especial. Não, você não disse. Isabela gritou de volta, surpreendendo os dois. Você só me trouxe para cá para fingir que sua mulher perfeita não está morta. Eu sou só um substituto barato, um objeto para você fingir que não está sozinho. Miguel ficou pálido. Você não entende nada. Eu entendo tudo. Li suas cartas. Isabela pegou uma do chão e leu em voz alta. Ela tenta, mas nunca, jamais será você. Essa sou eu, a mulher que nunca vai ser boa o suficiente nem para substituir uma morta. Cale a boca, Miguel berrou, arrancando a carta da mão dela. Você não tem direito de falar da Ana. Você não conheceu ela. Você não sabe como era ter uma mulher perfeita, delicada, que me amava de verdade. E eu? O que eu sou, então? Isabela estava gritando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu cachorro de estimação? Sua empregada que você não precisa pagar? Sua boneca de pano para fingir que não está sozinho? Você é... Miguel parou, respirando pesado, e o que disse a seguir partiu o coração de Isabela ao meio. Você é conveniente. A palavra ecoou na sala como um tiro. Conveniente. Isabela recuou como se tivesse levado uma bofetada. Conveniente. Ela repetiu a palavra, sentindo o gosto amargo na boca. 23 anos sendo chamada de gorda, de inútil, de feia, e agora eu sou conveniente. Isabela, eu não quis dizer... Não quis dizer o quê? A verdade? Ela riu, mas foi uma risada sem alegria. Sabe o que eu li nas suas cartas, Miguel? Que você era médico, médico respeitado em São Paulo. Que você abandonou tudo para vir se enterrar nesta fazenda porque não consegue aceitar que sua esposa morreu. Miguel ficou imóvel. Você não sabe de nada. Sei que você é covarde. Isabela estava fora de controle agora, falando coisas que nunca imaginou que teria coragem de dizer.
Minha família me humilhou a vida inteira, mas pelo menos eles tinham a honestidade de me odiar abertamente. Você é pior. Você finge bondade enquanto me usa para fingir que sua vida perfeita não acabou. Saia daqui! Miguel rugiu, apontando para a porta. Saia da minha casa! Com prazer! Isabela correu para o quarto, pegou sua valise e saiu batendo a porta. Lá fora estava escurecendo, mas Isabela não se importou. Começou a andar pela estrada de terra, sem destino, só querendo se afastar daquele homem e daquela situação. Como tinha sido tão idiota de pensar que alguém como Miguel poderia vê-la como mais que um objeto. Caminhou por horas no escuro, chorando, tropeçando, perdida. Quando finalmente parou, estava no meio do nada, sem saber como voltar. O céu começou a soltar grossas gotas de chuva e em minutos virou uma tempestade. Isabela se abrigou debaixo de uma árvore, tremendo de frio e medo. Estava completamente perdida, molhada, e começando a perceber que talvez tivesse cometido o maior erro da sua vida. Foi quando ouviu os cavalos. Isabela! Isabela! Era a voz de Miguel cortando a tempestade. Ele estava gritando o nome dela com desespero. Isabela ficou quieta, escondida. Não queria vê-lo. Não queria ouvir mais mentiras sobre bondade, quando a verdade era que ela era apenas conveniente. Mas Miguel continuou procurando. Por horas ela ouviu ele cavalgar de um lado para outro, gritando o nome dela, a voz ficando cada vez mais desesperada. Isabela, por favor, onde você está? Eu sinto muito! Quando um raio iluminou o céu, Isabela viu Miguel não muito longe, encharcado, o cavalo nervoso com a tempestade, e viu algo que a chocou. Ele estava chorando. Chorando enquanto gritava o nome dela. Isabela, por favor, volte. Eu não posso perder mais ninguém. Eu não posso. A voz dele se quebrou na última frase e Isabela sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração. Saiu de trás da árvore. Miguel! Ele virou o cavalo na direção da voz dela e quase caiu da sela quando a viu. Em segundos estava no chão, correndo até ela. Meu Deus, Isabela. Você está bem? Você está machucada? Ele a examinou de cima a baixo, as mãos tremendo. Eu procurei por você a noite inteira. Pensei que tinha perdido você também. Por que você se importa? Ela perguntou, ainda chorando. Eu sou só conveniente, lembra? Miguel parou e olhou nos olhos dela. No escuro da tempestade, molhado, desesperado, ele finalmente falou a verdade. Porque você não é conveniente, Isabela. Você é corajosa. Você é forte. Você enfrentou sua família, enfrentou a mim, enfrentou uma tempestade sozinha. E eu... A voz dele se quebrou. Eu sou um covarde que estava usando você para fugir da minha própria dor. Isabela ficou parada, a chuva batendo no rosto, ouvindo as palavras que nunca imaginou que ouviria. Perdoa o que eu disse. Por favor, não me deixe sozinho de novo. E pela primeira vez, Isabela viu Miguel Santos não como o homem que a aceitou por pena, mas como um homem quebrado que talvez precisasse dela tanto quanto ela precisava dele. 2 semanas tinham passado desde a noite da tempestade. Isabela e Miguel estavam aprendendo a conviver sem as máscaras, sem as mentiras. Não era amor, mas era honestidade. E pela primeira vez na vida, Isabela se sentia vista como pessoa. Naquela manhã de terça-feira, ela estava no jardim plantando tomates quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Levantou a cabeça e viu uma carruagem elegante parando em frente à casa. Seu sangue gelou quando reconheceu o brasão da família. Eduardo, seu irmão mais velho, desceu da carruagem como se fosse dono do lugar. Alto, magro, sempre impecavelmente vestido, ele tinha o mesmo ar de superioridade que o pai. Isabela não o via há 6 meses e esperava nunca mais ver. Isabela! Eduardo gritou atravessando o portão sem pedir licença. Onde está essa sua nova casa de camponesa? Isabela se levantou devagar, limpando a terra das mãos no avental. O que você veio fazer aqui, Eduardo? Vim ver como minha irmãzinha está se adaptando à vida de fazendeira. Ele olhou Isabela de cima a baixo com desprezo. Nossa, você conseguiu ficar ainda mais gorda, impressionante. A façada familiar da humilhação atingiu Isabela em cheio, mas desta vez ela não abaixou a cabeça. Fale logo o que você quer. Direto ao ponto, gosto disso. Eduardo sorriu, mas foi um sorriso cruel. Preciso de dinheiro, Isabela. Muito dinheiro. E já que agora você tem um marido rico...
Miguel não te deve nada. Ah, não deve? Eduardo riu alto. Minha querida irmã, você realmente acha que aqueles 50 mil que ele pagou por você foram suficientes para resolver todos os problemas da nossa família? Isabela sentiu o estômago afundar. Como assim? Papai só contou metade da história, criança. Nossa família deve muito mais que 50 mil. Muito mais. E agora que você está casada com um fazendeiro próspero, é sua obrigação ajudar. Minha obrigação? A voz de Isabela saiu mais alta que pretendia. Claro! Você finalmente serviu para alguma coisa na vida, além de ser um fardo. Agora, vai continuar servindo. Eduardo se aproximou dela, com aquele jeito intimidador que sempre usava quando eram crianças. Quero 100 mil reais até o final do mês. Você está louco se acha que... Que o quê? Que vou aceitar um não da filha obesa que a família teve que vender porque ninguém mais queria? Eduardo gritou alto o suficiente para acordar os mortos. Você vai me dar esse dinheiro, Isabela, ou eu conto para toda a cidade como você chegou aqui. Foi nesse momento que Miguel apareceu vindo do campo. Ele tinha ouvido os gritos e vinha caminhando rápido em direção ao jardim. Quem é esse? Eduardo perguntou, olhando Miguel de cima a baixo como se estivesse avaliando o gado. Meu marido. Eduardo riu na cara dela. Esse é o fazendeiro que aceitou você? Nossa, Isabela. Ele realmente estava desesperado. Eduardo! Isabela sibilou entre os dentes. O quê? É a verdade. Olha para você, depois olha para ele. O homem claramente fez caridade. Eduardo falou alto o suficiente para Miguel ouvir. Aposto que ele já está se arrependendo de ter aceitado uma esquisita como você. Miguel chegou até eles nesse momento, o rosto fechado. Com quem estou falando? Eduardo Monteiro, irmão de Isabela. Eduardo estendeu a mão com ar de superioridade. Vim buscar o dinheiro que você deve à nossa família. Miguel olhou para a mão estendida, mas não apertou. Eu não devo dinheiro nenhum à sua família. Ah, não deve? Eduardo riu. Você pagou 50 mil por minha irmã, certo? Bem, acontece que nossa família deve 200 mil. Você comprou apenas um quarto da dívida. Isabela viu o rosto de Miguel mudar. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. 200 mil? Miguel perguntou baixinho. Ah, isso mesmo. E agora que Isabela está casada com você, é responsabilidade de vocês pagarem o resto. Eduardo estava claramente se divertindo com a situação. Afinal, você comprou a rejeitada, agora tem que arcar com os problemas que vêm junto. Chega! Isabela explodiu. Chega de me chamar de gorda. Chega de falar como se eu fosse propriedade. Eduardo olhou para ela surpreso. Isabela nunca tinha gritado com ele antes. Nossa, a gordinha cresceu uns dentes, que fofo. Eduardo riu. Mas você continua sendo o que sempre foi. Um fardo que a família teve que vender porque ninguém mais queria. Foi aí que Miguel se aproximou de Eduardo e Isabela viu algo no olhar do marido que a arrepiou. Miguel era muito maior que Eduardo, muito mais forte, e estava claramente furioso. Saia da minha propriedade agora. Escuta aqui, fazendeiro. Eduardo começou. Eu disse para sair. Miguel rugiu tão alto que até os cavalos da carruagem se assustaram. E se eu ouvir você menosprezar minha esposa mais uma vez, vou te quebrar no meio. Eduardo recuou, claramente assustado. Ele não esperava que Miguel defendesse Isabela. Você não ouviu a última palavra sobre isso, Eduardo gritou enquanto caminhava de volta para a carruagem. Família é família. Isabela nos deve essa ajuda. A carruagem foi embora deixando uma nuvem de poeira e Isabela tremendo de emoção. Ela olhou para Miguel esperando ver decepção nos olhos dele por descobrir que a dívida da família era muito maior do que imaginava. Miguel, eu não sabia... Ela começou. Você não sabia de nada. Miguel interrompeu, mas sua voz não estava brava, estava cansada. Seu pai mentiu para você sobre tudo, não foi? Isabela assentiu, incapaz de falar. E seu irmão acabou de confirmar que você realmente foi vendida, como gado. Miguel, eu sinto muito. Se você quiser que eu vá embora, ir embora... Miguel se virou para olhar para ela diretamente. Isabela, você ouviu o que eu disse para seu irmão? Que ele tinha que sair? Não, eu disse que você é minha esposa, e chamei você de minha esposa. Miguel se aproximou dela. E quando ele te chamou de gorda, eu quis quebrar a cara dele. Isabela olhou para Miguel sem entender. Por quê? Porque ninguém fala assim com você na minha frente. Ninguém. Nem sua família, nem ninguém. Antes que Isabela pudesse responder,
outra carruagem apareceu na estrada. Desta vez, Isabela reconheceu imediatamente. Era a carruagem do pai. Não, ela sussurrou. Não pode ser. O conde Monteiro desceu da carruagem com toda a arrogância que Isabela lembrava. Vestido como se fosse para uma festa, sorrindo como se estivesse fazendo uma visita social, ele caminhou até eles como se fosse dono do lugar. Isabela, minha filha, como você está? A hipocrisia na voz dele fez Isabela sentir náusea. O que o senhor quer aqui? Vim conversar com seu marido sobre alguns ajustes no nosso acordo. O conde olhou para Miguel com o mesmo sorriso falso. Senhor Santos, acredito que meu filho Eduardo esteve aqui mais cedo. Esteve, e eu o expulsei. Miguel respondeu sem rodeios. Entendo. Ele pode ser um pouco direto demais. O conde riu como se fosse uma brincadeira. Mas o fato é que precisamos conversar sobre o pagamento restante. Pagamento restante? Sim. Verá, quando fizemos nosso acordo original, eu disse que nossa dívida era de 50 mil. Mas acontece que, bem, eu subestimei um pouco o valor. Isabela viu Miguel ficar pálido. Um pouco? 200 mil no total. Você já pagou 50. Restam 150. O conde falou como se estivesse discutindo o preço de batatas. Tenho certeza de que um homem da sua posição não terá problemas em pagar o restante. Miguel ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz estava perigosamente baixa. Você me enganou. Não enganei. Apenas omiti alguns detalhes. O conde deu de ombros. Mas agora que você já está casado com Isabela, somos família. Família se ajuda, não é? Família? Isabela explodiu. O senhor me vendeu como gado e agora quer falar de família? O conde olhou para ela com irritação. Isabela, não seja dramática. Você deveria estar agradecida. Encontrei um marido para você quando ninguém mais queria uma mulher do seu tamanho. Chega! Isabela gritou mais alto do que jamais tinha gritado na vida. Chega de humilhação. Chega de me tratar como mercadoria. O senhor não é meu pai. Pai de verdade não vende a filha. O conde ficou chocado. Isabela nunca tinha falado assim com ele. E o senhor não vai tirar mais um centavo do Miguel. Isabela continuou surpreendendo a si mesma. Ele já pagou mais do que eu valho. Agora saia daqui e nunca mais volte. Isabela... O conde tentou usar o tom autoritário que sempre funcionava. Eu disse para sair. Isabela estava fora de si, anos de humilhação finalmente explodindo. E se voltar aqui, vou contar para toda a cidade como o senhor perdeu nossa fortuna no jogo e vendeu a própria filha para pagar as dívidas. O conde ficou pálido. Aquilo era um escândalo que poderia destruir completamente a reputação dele. Miguel observava tudo em silêncio, e Isabela podia sentir o olhar dele nela. Quando finalmente se virou para ver, viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Admiração. Você ouviu minha esposa, Miguel disse para o conde, mas seus olhos não saíam de Isabela. Saia da nossa propriedade e não volte mais. O conde, derrotado e humilhado, voltou para a carruagem sem dizer mais nada. Quando eles ficaram sozinhos, Miguel se aproximou de Isabela. Onde estava essa mulher todos esses dias? Ele perguntou suavemente. Que mulher? A mulher forte que acabou de expulsar seu pai e defender nosso casamento. Isabela olhou para ele, ainda tremendo de adrenalina. Eu não sei. Nunca ninguém me disse que eu era forte. São Miguel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Isabela via no rosto dele. Bem, eu estou dizendo agora. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Isabela estava parada no meio do pátio, tremendo. Não de medo, mas de algo que nunca tinha sentido antes. Poder. Pela primeira vez na vida, ela tinha enfrentado quem a humilhava. Tinha defendido a si mesma. E Miguel estava olhando para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Isabela. A voz dele saiu suave, quase um sussurro. Como você se sente? Ela olhou para as próprias mãos, ainda sujas de terra do jardim, ainda tremendo de adrenalina. Eu me sinto livre. Miguel se aproximou devagar, como se ela fosse algo frágil que podia quebrar a qualquer momento. Você foi incrível. A forma como enfrentou seu pai. Eu nunca tinha feito isso antes. Isabela levantou os olhos para encontrar os dele. Nunca tinha defendido ninguém, nem a mim mesma. Por que fez hoje? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles.
Isabela pensou na resposta, e quando falou, as palavras saíram do fundo do coração. Porque você me defendeu primeiro. Quando meu irmão me chamou de gorda, você quase partiu para cima dele. Ninguém nunca fez isso por mim. Miguel parou bem na frente dela, tão perto que Isabela podia sentir o calor do corpo dele. Isabela, preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão. A palavra saiu carregada de dor. Perdão por ter te tratado como substituta da Ana. Perdão por ter te chamado de conveniente. Perdão por não ter visto antes quem você realmente é. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quem eu realmente sou? Uma mulher forte, corajosa, que sobreviveu a anos de humilhação e ainda consegue ser gentil. Uma mulher que defende as pessoas que ama, mesmo quando ninguém nunca a defendeu. Miguel levantou a mão hesitante em direção ao rosto dela. Posso? Isabela assentiu, e quando Miguel tocou suavemente a bochecha dela, ela fechou os olhos. Era o primeiro toque carinhoso que recebia de um homem. Isabela, você quer jantar comigo hoje? De verdade. Não como hóspedes dividindo uma casa. Como pessoas que se importam uma com a outra. O jantar foi diferente de todas as outras refeições que tinham compartilhado. Miguel fez questão de servir Isabela primeiro, de perguntar se a comida estava boa, de realmente conversar com ela. E Isabela se surpreendeu rindo. Rindo de verdade, pela primeira vez em anos. Posso te fazer uma pergunta? Miguel disse quando terminaram de comer. Pode. Como você conseguiu manter a bondade depois de tudo que fizeram com você? Isabela pensou na pergunta por um longo momento. Acho que porque eu sabia como dói ser tratada mal, e nunca quis fazer outra pessoa sentir essa dor. Miguel a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você é extraordinária, Isabela, e eu fui um idiota por não ver isso desde o primeiro dia. Depois do jantar, eles foram para a sala, e Isabela parou na frente do retrato de Ana como sempre fazia. Mas desta vez, Miguel se aproximou dela. Isabela, tem uma coisa que preciso fazer. Ele caminhou até a escrivaninha onde guardava as cartas e pegou todo o maço. Isabela observou sem entender. O que você vai fazer? O que deveria ter feito há muito tempo? Miguel caminhou até a lareira e acendeu o fogo. Vou queimar essas cartas. Isabela arregalou os olhos. Miguel, não. Elas são suas lembranças da Ana. São prisões. Ele segurou o maço de cartas olhando para ela. São correntes que me mantêm preso a um passado que nunca vai voltar. E enquanto eu estiver preso a ele, nunca vou conseguir viver o presente. Mas você amava ela. Amava. E sempre vou amar a memória dela. Mas Ana está morta, Isabela, e eu estou vivo. E você... Ele parou, respirou fundo. Você está aqui. Viva. Real, corajosa. Linda. Linda? Isabela riu amargamente. Miguel, você não precisa mentir. Não estou mentindo. Ele largou as cartas e se aproximou dela. Você quer saber quando percebi que você é linda? Isabela assentiu, incapaz de falar. Hoje, quando você enfrentou seu pai. Quando você gritou chega de humilhação. Quando você defendeu nosso casamento como se fosse real. Miguel levantou as mãos para segurar o rosto dela. Naquele momento você estava radiante. Estava poderosa. Estava absolutamente linda. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Miguel, posso te beijar? Ele perguntou baixinho. De verdade desta vez. Não por conveniência, não por solidão. Porque eu quero. Porque você é você. Quando os lábios dele tocaram os dela, Isabela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Não era apenas um beijo. Era anos de humilhação sendo curados por um momento de ternura pura. Quando se separaram, Miguel encostou a testa na dela. Isabela, você quer tentar? Tentar fazer isso dar certo? Não como um acordo ou uma conveniência, mas como duas pessoas que se importam. Você realmente se importa comigo? Me importo tanto que dói, ele sussurrou. Me importo tanto que quando vi você enfrentando sua família, senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Orgulho de você ser minha esposa. Isabela se jogou nos braços dele, chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de esperança. Miguel a carregou para o quarto dele naquela noite. Não para o quartinho pequeno onde ela dormia, mas para o quarto principal. E quando ele a deitou na cama,
Suas mãos foram gentis, reverentas, como se ela fosse preciosa. Você tem certeza? Ele perguntou, e Isabela viu nos olhos dele que ele pararia se ela pedisse. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza de alguma coisa. Quando Miguel a amou naquela noite, foi como se Isabela renascesse. Cada carinho dele era uma palavra de afirmação. Cada beijo era uma promessa. Cada sussurro no ouvido dela era a cura de anos de rejeição. Você é perfeita, ele sussurrou na escuridão. Você é minha. De manhã, Isabela acordou nos braços de Miguel e, pela primeira vez em 23 anos, se sentiu completa. Quando ele abriu os olhos e sorriu para ela, era um sorriso diferente de todos os outros. Bom dia, minha esposa. Minha esposa. As palavras soaram diferentes agora, reais. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você realmente pagou 50 mil por mim? Miguel ficou quieto por um momento e Isabela viu algo passar pelos olhos dele. Isabela, tem uma coisa que preciso te contar. O coração dela disparou. O quê? Eu nunca assinei contrato nenhum com seu pai. Isabela se sentou na cama abruptamente. Como assim? Quando seu pai veio me procurar desesperado, falando sobre casar você comigo, eu disse que aceitaria conhecê-la. Só isso. Disse que se vocês se dessem bem, eu consideraria o casamento. Miguel se sentou também, segurando as mãos dela. Mas seu pai estava tão desesperado que inventou a história toda. Disse para você que já estava tudo acertado. Então, você nunca me comprou. Nunca. Nem pagaria, nem poderia. O que aconteceu foi que, quando você chegou aqui, eu vi uma mulher que estava sofrendo tanto quanto eu, e pensei que talvez pudéssemos nos ajudar. Isabela processou a informação lentamente. Então, eu nunca fui vendida? Nunca. Você foi enganada pelo seu próprio pai como eu fui enganado. Miguel puxou ela para mais perto. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Se tivesse que pagar, eu pagaria qualquer quantia por você. Agora que sei quem você é, eu pagaria uma fortuna para ter você na minha vida. Isabela começou a chorar novamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. Então, o que somos agora? Ela perguntou. Miguel sorriu e a beijou suavemente. Somos duas pessoas que se encontraram na dor e decidiram construir algo bonito juntos. Somos marido e mulher de verdade. Somos o começo de uma história de amor. Isabela olhou pela janela e viu o sol nascendo sobre a fazenda. Pela primeira vez na vida, o futuro parecia cheio de possibilidades ao invés de limitações. E quando Miguel a beijou novamente, ela soube que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. 3 semanas depois da noite em que Miguel queimou as cartas, Isabela estava no jardim colhendo tomates, quando viu o mensageiro se aproximando. Era um menino da cidade, suando, claramente nervoso por estar entregando correspondência numa fazenda tão distante. Senhora Santos? Ele perguntou hesitante. Isabela sorriu. Senhora Santos. Ainda se arrepiava toda vez que ouvia esse nome. Sim, sou eu. Já te tenho numa carta para a senhora, do Conde Monteiro. O sorriso sumiu do rosto de Isabela. Ela pegou a carta com mãos trêmulas e esperou o menino ir embora antes de abrir. O que leu a fez sentir náusea. Minha querida filha Isabela, espero que esta carta a encontre bem. Escrevo para convidá-la para o baile de gala que darei no próximo sábado, em comemoração aos meus 60 anos. Toda a alta sociedade estará presente, e seria uma honra ter minha filha e meu genro conosco. Peço que compareçam. Tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Com amor paternal, Conde Monteiro. Isabela amassou a carta com força. Amor paternal. O homem que a chamou de gorda, que a vendeu para pagar dívidas de jogo, agora falava de amor paternal. Miguel chegou do campo naquele momento e viu a expressão no rosto dela. O que foi? Isabela estendeu a carta amassada. Miguel leu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Ele tem coragem, Miguel disse quando terminou. Tem alguma coisa estranha nisso. Meu pai não faz nada sem um motivo. Isabela começou a andar de um lado para outro. E essa história de surpresa maravilhosa. Estou com medo do que ele está planejando. Você quer ir? Isabela parou de andar e olhou para Miguel. Parte de mim quer ir só para ver a cara dele quando descobrir que não conseguiu nos destruir. Mas outra parte o quê?
Outra parte tem medo de que ele tenha algum plano para me humilhar na frente de toda aquela gente. Miguel se aproximou e segurou as mãos dela. Isabela, você não é mais a mesma mulher que saiu daquela casa há meses atrás. Você é forte agora. Você sabe quem é. Mas e se... E se nada? Miguel interrompeu gentilmente. Se você quiser ir, nós vamos. E eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Isabela olhou nos olhos dele e viu a certeza que precisava. Quero ir. Quero que ele veja que não conseguiu me quebrar. Na quinta-feira, Isabela recebeu outra surpresa. Um pacote grande entregue por uma carruagem elegante. Dentro havia o vestido mais lindo que ela já tinha visto. Azul marinho, feito de seda, com bordados delicados, e um bilhete. Para minha filha querida. Um vestido digno de uma dama da nossa família. Mal posso esperar para vê-la no baile. Papai. Isabela segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho. Era lindo. Era caro. E estava exatamente no seu tamanho. Mas havia algo sinistro na generosidade repentina do pai. Por que ele mandaria um vestido? Ela perguntou para Miguel. Talvez porque quer que você pareça apresentável para qualquer coisa que ele esteja planejando. A suspeita dele se confirmou na sexta-feira, quando Maria, a antiga governanta da casa, apareceu na fazenda. A mulher estava nervosa, olhando por cima do ombro como se alguém pudesse estar seguindo ela. Menina, preciso te avisar de uma coisa, Maria disse assim que Isabela a recebeu na cozinha. O que foi, Maria? Seu pai está aprontando uma. Tem um homem lá em casa, um conde italiano muito rico. Seu pai está dizendo para todo mundo que o casamento com o senhor Miguel foi um erro, que você foi enganada. O sangue de Isabela gelou. Como assim? Ele está dizendo que vai anular o casamento e casar você com o italiano, que é melhor para você. Maria segurou as mãos de Isabela. Menina, ele quer te vender de novo, para alguém que pague mais. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não pode fazer isso. Eu sou casada. Ele está dizendo que o casamento não foi consumado direito, que tem como anular. Maria estava chorando agora. O italiano já pagou um dinheiro adiantado. Seu pai está desesperado porque as dívidas cresceram. Quando Miguel ouviu a história, sua reação foi imediata e furiosa. Nós vamos nesse baile. E seu pai vai descobrir que cometeu o maior erro da vida dele. No sábado à noite, Isabela se olhou no espelho uma última vez. O vestido azul ficava perfeito nela, realçava suas curvas, ao invés de escondê-las. Miguel tinha insistido para ela deixar o cabelo solto, e pela primeira vez na vida, Isabela se sentia verdadeiramente bonita. Você está deslumbrante, Miguel disse quando ela desceu as escadas. Ele estava elegante num terno preto, mas não era a elegância artificial da nobreza. Era a elegância natural de um homem confiante. Miguel, tem uma coisa que preciso saber antes de irmos. O quê? Você é realmente só um fazendeiro? Miguel sorriu misteriosamente. Por que pergunta? Porque a forma como você fala, como se porta, você não é um homem comum. Isabela, eu era médico em São Paulo. Minha família tinha dinheiro, muito dinheiro. Quando Ana morreu, eu abandonei tudo e vim para cá porque queria uma vida simples. Ele se aproximou dela. Mas, se for necessário, posso voltar a ser quem eu era antes. O que isso significa? Significa que seu pai não faz ideia de com quem está mexendo. A entrada deles no baile foi como uma bomba explodindo em câmera lenta. Isabela entrou no salão da casa onde cresceu, mas agora não como a filha rejeitada. Entrou como uma mulher casada, confiante, linda, acompanhada de um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O silêncio que se fez foi absoluto. 200 pessoas pararam de conversar para olhar para Isabela, mas desta vez não eram olhares de pena ou desdém. Eram olhares de surpresa, admiração, até inveja. O conde Monteiro quase derrubou a taça de champanhe quando viu a filha. Ao lado dele estava um homem baixo, gordo, de meia-idade, claramente o tal conde italiano. Isabela. O pai se aproximou com um sorriso falso que ela conhecia tão bem. Como você está linda. E Miguel, que prazer tê-lo aqui. Pai, Isabela respondeu friamente. Venham, quero apresentá-los a alguém muito especial. O conde fez sinal para o italiano se aproximar. Este é o conde Benedito, de Roma. Ele ficou fascinado quando falei sobre você, Isabela. O italiano beijou a mão de Isabela,
mas ela a retirou rapidamente. Prazer. Benedetto estava justamente comentando como seria maravilhoso se você pudesse visitá-lo na Itália, o pai continuou. Talvez até mesmo mudar-se para lá. Isabela sentiu Miguel ficar tenso ao lado dela. Era hora. Pai, posso falar com o senhor em particular? Claro, querida. Isabela se afastou alguns passos, mas não o suficiente para que as pessoas próximas não pudessem ouvir. Ela queria que ouvissem. Pai, soube que o senhor disse para as pessoas que meu casamento foi um erro. O conde ficou pálido. Isabela, querida, não aqui. Aqui sim. Isabela levantou a voz o suficiente para que meio salão ouvisse. O senhor disse que quer anular meu casamento para me casar com aquele homem. As conversas pararam completamente. Todo mundo estava ouvindo agora. Isabela, você não entende. Entendo perfeitamente, Isabela falou ainda mais alto. O senhor está tentando me vender de novo, como fez da primeira vez. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Vender? Como assim vender? O senhor contou para essas pessoas como me chamava de gorda, como me vendeu para pagar suas dívidas de jogo, como me disse que eu era um fardo que finalmente servia para alguma coisa. O conde estava desesperado agora. Isabela, pare. Por que eu pararia? É a verdade. Isabela se virou para a plateia horrorizada. Meu pai me vendeu como gado porque perdeu a fortuna da família no jogo e agora quer me vender de novo para aquele homem porque as dívidas cresceram. O silêncio era sepulcral. O conde Benedetto estava vermelho de vergonha. Claramente não sabia que estava tentando comprar uma esposa. Sem saber onde enfiar a cara, Benedetto balbuciou um pedido de desculpas e saiu do salão com passos apressados. Aquela humilhação pública o tiraria dos círculos sociais por muito tempo. Foi nesse momento que Miguel se aproximou e colocou a mão na cintura de Isabela. E eu tenho muito orgulho de ser casado com uma mulher corajosa o suficiente para enfrentar quem a humilhou. Senhor Miguel, o conde tentou uma última cartada. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Acordo? Miguel riu. Sabe o que é engraçado? Você acha que eu sou apenas um fazendeiro pobre que aceitou sua filha por desespero. O conde assentiu, esperançoso. Miguel tirou um papel do bolso interno do paletó. Esta é a escritura das minhas propriedades em São Paulo. 15 propriedades no centro da cidade. Valem mais que toda a fortuna que sua família já teve. O papel passou de mão em mão entre os convidados curiosos. Os murmúrios se transformaram em exclamações de surpresa. E esta, Miguel tirou outro papel, é a escritura da minha clínica médica, a maior clínica particular da cidade. O conde estava branco como um lençol agora. Sua filha não se casou com um fazendeiro pobre, conde. Ela se casou com um dos homens mais ricos de São Paulo. E ela vale mais que todo o ouro do mundo. Isabela olhou para o pai, que estava humilhado na frente de toda a alta sociedade que ele tanto queria impressionar. Pai, ela disse baixinho, mas firme, nunca mais tente me vender. Nunca mais me procure. E nunca mais me chame de filha, porque pai de verdade não faz o que o Senhor fez comigo. Isabela se virou e saiu do salão de braços dados com Miguel, deixando para trás uma vida inteira de humilhação. E pela primeira vez, foi ela quem teve a última palavra. 6 meses depois do baile onde Isabela humilhou o pai publicamente, ela estava parada em frente ao espelho do quarto, ajustando o vestido de noiva mais lindo que já tinha visto. Não era o vestido que sonhara quando criança. Era muito melhor. Era o vestido de uma mulher que escolheu seu próprio destino. Você está pronta? Miguel perguntou da porta, mas quando ela se virou, ele parou de respirar. Meu Deus, Isabela, você está perfeita. Hoje seria o casamento de verdade, na igreja da cidade, com convidados que realmente os amavam, com votos que sairiam do coração. O primeiro casamento tinha sido uma farsa armada pelo pai. Este seria a celebração do amor verdadeiro. Miguel, posso te fazer uma confissão antes de irmos? Isabela segurou as mãos dele, tentando controlar a emoção. Qualquer coisa. Quando eu era pequena, eu costumava sonhar com meu casamento. Sonhava com um homem que me olharia como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu nunca pensei que isso fosse possível para alguém como eu. Miguel secou as lágrimas dela com o polegar, tomando cuidado para não borrar a maquiagem. Isabela, você quer saber uma coisa? Desde o primeiro dia que você chegou aqui,
Eu sabia que você era especial. Como assim? Lembra quando você me perguntou por que eu tinha te aceitado? Eu disse que foi por compaixão, porque reconheci alguém que estava sofrendo. Miguel sorriu. Era verdade, mas não era toda a verdade. Isabela franziu a testa. Qual era toda a verdade? A verdade é que quando você desceu daquela carruagem, com medo, mas ainda assim de cabeça erguida, eu vi coragem. Quando você se ofereceu para cozinhar no primeiro dia, eu vi gentileza. Quando você limpou meu ferimento quando eu me cortei no cercado, eu vi cuidado. Miguel pegou as mãos dela. Eu estava testando você, Isabela. Não para ver se você era boa o suficiente para mim, para ver se eu era bom o suficiente para você. Testando como? Todas as vezes que fui grosso, todas as vezes que falei da Ana, todas as vezes que te tratei mal, eu estava esperando para ver se você ia embora. Porque, no fundo, eu sabia que você merecia muito mais que um homem quebrado vivendo no passado. Isabela sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. E por que você parou de testar? Porque, na noite da tempestade, quando você fugiu e eu pensei que tinha te perdido, percebi que eu não queria testar mais nada. Eu só queria você, para sempre. O casamento foi tudo que Isabela nunca soube que queria. A igreja pequena estava cheia de pessoas que realmente se importavam com eles. Os funcionários da fazenda, os moradores da cidade que tinham aprendido a amar Isabela, Maria que chorava como se fosse mãe dela. Quando Miguel falou seus votos, não havia uma pessoa seca na igreja. Isabela, você chegou na minha vida quando eu estava morto por dentro. Você me ensinou que existe vida depois da perda, amor depois da dor, esperança depois do desespero. Prometo amar você todos os dias, não apesar do que você é, mas exatamente por causa do que você é. Prometo defender você, proteger você e nunca deixar ninguém te fazer sentir menos que a rainha que você é. Quando chegou a vez de Isabela, ela nem conseguiu ler o papel que tinha preparado. Falou direto do coração. Miguel, você me salvou. Não porque me tirou da casa do meu pai, mas porque me ensinou que eu valia a pena ser salva. Você me mostrou que eu era forte quando eu achava que era fraca. Você me amou quando eu não sabia como me amar. Prometo passar o resto da vida mostrando para você que você escolheu certo. A lua de mel em Paris foi como viver um sonho. Miguel levou Isabela para ver tudo o que ela sempre quis ver. A Torre Eiffel, o Louvre, os cafés românticos às margens do Sena. Mas o que mais a emocionou foi quando ele disse: Isabela, quero que você saiba que isso não é só uma viagem, é sua vida agora. Você merece ver o mundo, conhecer lugares lindos, viver aventuras. E eu quero estar ao seu lado em todas elas. Quando voltaram para o Brasil, eles tinham um plano. Miguel usaria sua fortuna e conhecimento médico para abrir um hospital gratuito na cidade. E Isabela usaria sua experiência de rejeição para criar um abrigo para mulheres que não tinham para onde ir. Sabe por que quero fazer isso? Isabela disse para Miguel enquanto visitavam o terreno onde seria construído o abrigo. Porque eu sei como é não ter ninguém. Sei como é ser rejeitada pela própria família. E quero que toda mulher que passar por isso saiba que existe esperança. O projeto se tornou realidade mais rápido do que imaginaram. O Hospital Miguel Santos e o Abrigo Isabela Santos se tornaram referência na região. Isabela trabalhava todos os dias com mulheres que tinham histórias parecidas com a dela. Rejeitadas por serem gordas, por serem pobres, por serem diferentes. Vocês não são defeituosas, ela dizia para cada uma. Vocês são únicas. E ser única significa que o mundo precisa exatamente do que vocês têm para oferecer. Foi numa dessas manhãs de trabalho que Isabela sentiu a primeira tontura. Depois vieram os enjoos matinais. Quando Miguel confirmou o que ela já desconfiava, os dois choraram de felicidade. Vamos ter um bebê, Isabela sussurrou, ainda sem acreditar. Vamos ter uma família, Miguel respondeu beijando a barriga ainda lisa dela. Uma família de verdade, construída no amor. A gravidez foi tranquila, cheia de cuidados e carinho. Miguel não deixava Isabela fazer esforço nenhum, mas ela insistia em continuar trabalhando no abrigo até onde fosse possível. Quero que essas mulheres vejam que é possível ser feliz, ela dizia. Quero que vejam que podemos construir nossas próprias famílias, do nosso jeito. Pedro Miguel Santos nasceu numa manhã de primavera, gordinho, saudável,
com os olhos verdes da mãe e o cabelo escuro do pai. Quando Isabela o segurou pela primeira vez, ela chorou como nunca tinha chorado. Ele é perfeito, ela sussurrou. Como a mãe dele, Miguel respondeu, beijando a testa suada da esposa. 2 anos depois, quando Pedro já dava os primeiros passos pelo jardim da fazenda, Isabela recebeu uma visita inesperada. Maria apareceu na porta, nervosa, trazendo notícias que Isabela não estava preparada para ouvir. Menina, seu pai está muito doente, muito mesmo, e está pedindo para falar com você. Isabela sentou devagar na cadeira da cozinha. Doente como? Os médicos dizem que não tem mais jeito. E ele está sozinho, menina. Completamente sozinho. Seu irmão foi embora para a Europa, levou o que restou do dinheiro. Não tem ninguém cuidando dele. Isabela olhou pela janela e viu Miguel brincando com Pedro no jardim. Sua vida era perfeita agora. Seria fácil dizer não, seria justo dizer não. Mas, Maria, ele realmente está sozinho? Só tem uma enfermeira que Miguel está pagando para cuidar dele. Mais ninguém. Isabela fechou os olhos. Miguel estava pagando pelos cuidados do pai dela mesmo depois de tudo. Naquela tarde, Isabela foi visitar o pai pela primeira vez em quase 3 anos. A mansão estava deteriorada, alguns móveis tinham sido vendidos e havia um ar de abandono em tudo. O conde Monteiro estava numa cama de hospital montada na antiga sala de música, irreconhecível. Magro, pálido, pequeno. Quando viu Isabela entrar, os olhos dele se encheram de lágrimas. Isabela, você veio. Vim. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Como você está? Morrendo. E merecendo. Ele tentou se sentar, mas não tinha força. Isabela, eu preciso te pedir uma coisa antes de partir. O quê? Perdão. A palavra saiu quebrada, misturada com lágrimas. Perdão por ter te chamado de gorda. Perdão por ter te vendido. Perdão por ter sido o pior pai que uma filha poderia ter. Isabela sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não as deixou cair. Por que só agora? Porque só agora, sozinho, doente, abandonado, eu entendi o que fiz com você. Ele olhou para ela com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Você era a única pessoa de verdade na nossa família, a única que tinha coração. Que eu destruí você porque tinha inveja dessa bondade. Inveja? Inveja porque você era melhor que eu, porque mesmo sendo rejeitada, você não se tornou cruel. Mesmo sendo humilhada, você não humilhava os outros. O conde começou a chorar abertamente. Eu te chamava de feia, de inútil, porque eu sabia que por dentro você era linda. E eu nunca fui. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora via o jardim onde brincava quando criança, onde sonhava com uma vida diferente. Pai, ela disse sem se virar, eu te perdoo. Isabela, eu te perdoo, mas isso não apaga o que você fez. Não desfaz os anos de humilhação. Não justifica nada. Ela se virou para olhar para ele. Eu te perdoo porque escolho não carregar mais essa raiva. Porque construí uma vida linda apesar de você, não por causa de você. O conde chorou ainda mais forte. Eu sei. E sou grato que você tenha conseguido ser feliz. Você quer conhecer seu neto? Os olhos dele se iluminaram. Eu... posso? Isabela saiu e voltou com Miguel e Pedro. O menino de 2 anos ficou tímido no colo da mãe. Mas quando o avô estendeu a mão trêmula, Pedro segurou um dedo dele. Ele é lindo, o conde sussurrou. Igualzinho à mãe. Ele vai crescer sabendo que é amado, Isabela disse firme. Vai crescer sabendo que vale a pena exatamente como é. O conde assentiu, entendendo o recado. 3 semanas depois, o conde Monteiro morreu dormindo. Isabela foi ao funeral não por obrigação, mas porque tinha aprendido que perdoar liberta quem perdoa. 5 anos depois, Isabela estava no jardim da fazenda vendo Pedro, agora com 7 anos, brincar com a irmãzinha caçula, Ana Isabela. Sim, eles tinham dado o nome da primeira esposa de Miguel para a filha, porque Isabela tinha aprendido que amor verdadeiro não tem ciúme do passado. Miguel se aproximou por trás e a abraçou pela cintura. No que você está pensando? Estou pensando que se alguém tivesse me dito há 10 anos que eu seria tão feliz, eu não teria acreditado. E agora? Isabela se virou nos braços dele e sorriu.
Agora eu sei que as melhores histórias começam com "Era uma vez uma mulher que ninguém queria" e terminam com "E ela construiu um império de amor". Miguel a beijou ali no jardim, cercados pelos filhos, pela vida que construíram juntos. E Isabela finalmente entendeu a verdade que levou uma vida inteira para aprender. Ela nunca tinha precisado ser diferente para ser amada. Ela só precisava encontrar quem a amasse exatamente como ela era.